noite a todos. Boa noite. Muita paz, sempre muito bom poder participar das atividades doutrinárias das casas espíritas. E todo ano, no mês de setembro, eu tenho que assinar o meu ponto aqui, participando do mês do DIGE. E nós sabemos a importância desse departamento na casa espírita. É o departamento que lida com a criança e com o jovem. E são esses componentes que irão garantir o futuro da instituição espírita. E nós temos no movimento espírita uma corrida de revezamento. As gerações vão passando o bastão. Então tem que ter a geração nova chegando para assumir também essas frentes de trabalho, dada a missão que o nosso país tem que realizar no cenário mundial, de representar para o mundo a presença do Consolador na Terra. O DIGE cuida de entreter, envolver, engajar o jovem, preparar a criança, engajar o jovem no trabalho espírita. Então é um mês importante, um mês em que se dedica a casa a analisar essas questões da educação da criança e do jovem. O tema da noite, a criança e o jovem pedem direção no bem, reclamam a direção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. É uma frase que se tornou o slogan da campanha de evangelização infanto-juvenil. Uma campanha lançada em 1977 pela FEB e se tornou campanha permanente em 1988. Todas as instituições espíritas são convidadas a participar desse esforço de trazer o Evangelho mais para perto do jovem e da criança. A gente sempre lembra que quando passou pela terra, Jesus fez uma indicação muito clara da necessidade dessa aproximação. Naquela passagem que os discípulos procuravam afastar os adultos que vinham acompanhados de crianças, que existe no meio da nossa cultura ainda uma impressão de que a presença da criança e do jovem gere uma certa turbulência que perturba o adulto. Então, geralmente, os adultos se separam e colocam a criança e o jovem nos seus ambientes, preservando, muitas vezes, o sossego. E aí Jesus diz aos seus discípulos que não façam assim. Ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então essa advertência de Jesus, ela serve para todos os tempos. O adulto, ele tem essa função de aproximar a criança do Evangelho de Jesus. Nós estamos entendendo, à luz do Espiritismo, que o Evangelho contém um roteiro de libertação do espírito imortal. Nós estamos vestindo uma roupagem material no cenário do mundo, mas nós somos espíritos. A personalidade é transitória, o espírito é eterno, é permanente. Ele vai absorver as experiências que essa etapa lhe trouxe e vai prosseguir na sua caminhada. Então, há uma função que é dada ao adulto de acolher as novas gerações, de educar as novas gerações. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós percebemos que essa preocupação existe em todas as culturas. Todas as culturas adestram crianças e jovens para se integrarem àquele meio cultural em que elas vivem. E mesmo quando é uma cultura primitiva, isso acontece. Então há uma intuição muito forte dessa obrigação e dessa necessidade. Agora, nos meios civilizados,
nós chamamos a nossa civilização de avançada em relação às culturas mais primitivas, mas em termos de educação, de intervenção na vida da criança e do jovem, nem sempre nós estamos conseguindo realizar esse processo. Nós observamos na nossa realidade, por exemplo, hoje, uma dificuldade muito grande que está colocada para os indivíduos na fase da adolescência e da juventude. Esse trabalho que vocês estão divulgando aqui, ele contém uma série de narrativas que foram trazidas a nós por jovens que desencarnaram antes do tempo. E desencarnaram antes do tempo porque fizeram escolhas erradas. E fizeram escolhas erradas porque não tinham orientação. A família é a primeira instância de orientação. A história que foi contada aqui, a história do Cássio, evidenciou muito bem que aquele indivíduo não teve a orientação adequada dentro da família. Quando a família fracassa, as outras instâncias sociais que educam, de alguma maneira podem intervir, mas faltando a base, é muito difícil que essa intervenção se opere com sucesso. Entender isso do ponto de vista do espiritismo é muito mais fácil do que se a nossa visão filosófica fosse uma visão ligada às tradições religiosas da nossa cultura. Porque nas tradições religiosas do Ocidente, a visão predominante é a visão de unicidade da existência terrena. Aquela alma é criada para aquele corpo e só tem essa experiência de quantos anos sejam, mesmo que seja uma experiência dilatada no tempo. Se você pensar e correlacionar isso com a eternidade, é uma gota, é um minuto, é um segundo, é menos que um segundo, esse tempo de existência. Então, olhando a vida por esse prisma, ela perde totalmente o sentido. Já numa perspectiva da doutrina espírita, a experiência frustrada, ela traz lições para uma experiência subsequente que vai acontecer, porque é determinação divina que todos os filhos de Deus atinjam a meta de desenvolvimento pleno dos seus potenciais. Então nós entendemos que essa frustração, que é grande, a partida de um espírito que veio para cumprir uma etapa larga, num momento recente, é uma frustração para todo o investimento que é feito pela espiritualidade em torno daquele ser. Mas deixa uma lição importante que atinge o indivíduo mesmo e todos aqueles que se relacionavam com ele. O sofrimento ainda é a estratégia da vida para o despertar da nossa consciência. Mas pode ser diferente. Se nós aprendermos as lições, não há que ser necessariamente assim tão sofrido. E ninguém pode dizer que não sabe, porque a mensagem de Jesus, ela já está na Terra há mais de 2000 anos. Ainda que veiculada dentro do limite de uma visão acanhada, as indicações são claras, que Jesus pede ao adulto que leve a criança a ele, que a aproxime dele. E olhando a educação tradicional na nossa cultura, nós percebemos que fazemos o contrário, porque a nossa própria leitura é equivocada. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo que, apesar de ter a história ocorrido, sido situada num tempo passado,
ainda nos traz reflexões para o momento atual. Essa história eu analisei no livro Caminhos da Liberdade. É um trabalho que focaliza a questão da educação na nossa cultura. E nós aproveitamos um relato literário de Aldous Huxley, um escritor inglês que construiu uma ficção chamada A Ilha. É um texto de ficção literária. Mas na ficção, a literatura é assim, ela constrói um ambiente fantástico que a nossa imaginação pode gerar. Mas toda a construção imaginativa, ela está assentada numa visão que nós temos do mundo. O literato, ele interpreta o mundo em que ele vive, criando e projetando uma realidade ficcional. Então, o Aldous Huxley, nesse texto A Ilha, ele conta uma história interessante de uma personalidade que viveu na Europa. Era uma criança nascida numa família que cultivava a crença cristã, mas na visão calvinista, é a visão das igrejas reformadas, que faz uma leitura rigorosa do ser como fruto do pecado original. Então, na perspectiva teológica, tanto do catolicismo quanto das igrejas reformadas, o espírito, o ser humano, a alma que se apresenta no mundo, ela herda o pecado cometido pelos primeiros pais, que foram Adão e Eva. O pecado original, então, se transmite a todas as criaturas. E na perspectiva desta visão, para educar uma criança, é preciso reprimir os seus impulsos. É preciso disciplinar rigorosamente. Então, essa personagem do texto, ela nasce numa família em que os pais têm esta percepção ligada ao cristianismo dentro dessa visão, e a rotina das crianças em casa era uma rotina muito dura. As crianças eram obrigadas a decorar a Bíblia e tinham que saber falar de cor os versículos, os capítulos. Os erros eram punidos com espancamento. As crianças eram espancadas diariamente. Era uma família de 6 filhos. Qualquer deslize daquele modelo padrão idealizado de pureza, entre aspas, era punido com surras, com rigor. Então, dentro dessa visão ficcional, a gente já começa a desenhar que o futuro dessas 6 criaturas vai se tornar muito precário. Por quê? Quando você é tratado com esse rigor, ou você se adapta forçosamente com as defesas que a natureza te municia, ou você se destrói. Não tem outra saída. O que acontece na história, então, que ele relata, essa família, é uma família de pai e mãe e 6 filhos. Parte adaptou-se. Quer dizer, o filho mais velho se tornou pastor da igreja, um reprodutor do sistema repressivo. A filha mais velha casou-se com o pastor, reproduzia aquele modelo e se moldava aquele padrão. Mas já a partir da terceira filha, as coisas já não deram muito certo. Ela se apaixona por alguém que os pais não permitem e ela se mata. A juventude interrompida. Optou pelo suicídio como um meio de se libertar de uma opressão intolerável. Então, o mais novo de todos, que é a personagem central do livro, A Ilha, ele, certa feita, ele é apanhado pelo pai se masturbando. O pai lhe impõe um castigo, uma surra severa,
e transfere para ele uma culpa gigantesca, porque na sequência dos acontecimentos a mãe adoece, e a doença da mãe é atribuída ao ato do menino. Então essa criança, para sobreviver, ela teria que superar esse momento de um peso extremado que nenhum de nós teria estrutura para suportar. Isso, felizmente, acontece. Esse é o único que se salva. Dos 6 filhos, parte se adaptou ao sistema, parte se destruiu. Uma se suicidou, outra morreu por fragilidade orgânica, devido aos maus tratos. E o caçula, ele é mandado pela família, ainda na fase pré-adolescente, para estudos fora. Tinha isso antigamente, as famílias determinavam o destino dos filhos, e aqui ele foi destinado a se formar. E, de fato, o que o resgatou foi tomar contato com teorias materialistas. Olha que coisa impressionante. Na época, já começara nos meios acadêmicos a reação da ciência contra a opressão e o autoritarismo da religião. E ele toma contato com isso, e graças a esse processo ele consegue se libertar daquela culpa e seguir à frente. Ele se forma, se torna um médico, se engaja numa tripulação de um navio e vai conhecer o mundo. Esse navio naufraga e ele é o sobrevivente que aporta a uma ilha. Por isso que o romance se chama Ilha. Nessa ilha ele vai tomar contato com uma cultura absolutamente diferente daquela cultura fundada numa leitura restrita do cristianismo. Ele vai tomar contato com uma cultura reencarnacionista, uma cultura que consegue visualizar a interferência da espiritualidade sobre o ser humano, tem uma prática consistente do magnetismo, e a partir desses conceitos ele começa a resgatar uma visão espiritualista da vida que propicia a ele uma experiência produtiva na vida terrena. É uma história interessante, a gente analisa isso no livro Os Caminhos da Liberdade, porque, embora essa família tenha existido num tempo recuado em relação ao nosso, ainda é uma verdade que os adultos tentam impor às crianças a sua própria visão de mundo. Os adultos constroem formas e querem colocar a criança dentro daquela forma. Embora não haja tanto rigor assim na nossa cultura como tinha nessa família, essa culpa que o adulto transfere para a criança ainda está presente na nossa cultura. Quantas vezes a mãe, diante dos desafios, das múltiplas tarefas que ela tem que realizar, e diante de uma criança, num momento de rebeldia, ela expressa: ah, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Um dia você vai me matar. Não é uma transferência de uma culpa que está sendo jogada num ombro ainda frágil para sustentar? Ainda há na nossa cultura, apesar da lei das palmadas, né? A lei já foi até assinada proibindo castigos físicos, ainda é um meio de resolver questões familiares, a violência física contra a criança, contra o jovem, contra a mulher. Isso é uma verdade ainda. Então, essa atitude de adultos afasta a criança do Evangelho de Jesus, afasta a criança de Jesus. Se você usa a figura de Jesus para respaldar um ato de agressividade contra o outro, esse outro não desenvolve uma perspectiva de aproximação, de amorosidade em relação a Jesus. Então, quando nós pegamos esse trecho do Evangelho e vemos Jesus dizer: deixai vir a mim as criancinhas, nós temos que tomar para nós essa recomendação. Nós, adultos, somos responsáveis. A família é a primeira instância que educa.
e deve educar dentro dessa visão de amorosidade, de respeito, que é a única forma de aproximar a criança de Jesus. Eu vou falar de Jesus para ela com alegria. Eu tenho que falar de Jesus para ela como um incentivo, como uma motivação para alcançar a felicidade, e não com o peso de uma situação impossível, porque nós somos seres humanos. E na infância, nós estamos numa situação especialíssima. Os espíritos conversaram muito com Allan Kardec sobre a infância. O Livro dos Espíritos oferece muitas informações, a gente não vai ter tempo aqui de resgatar todas, mas uma em particular me interessa, porque eles dizem que a infância é um tempo de repouso. Já pensaram nessa situação? A infância é um tempo de repouso necessário. A gente começa a tentar interpretar por que a infância é um tempo de repouso. Então tem duas coisas que nós podemos apontar aqui. Uma delas é o fato de que na infância o nosso corpo produz em grande quantidade um hormônio que causa prazer. O hormônio do prazer é produzido abundantemente na infância. Então essa criatura vive inundada de algo bom pela natureza. E isso pode gerar uma visão boa da vida. E geralmente gera. A criança, às vezes, mesmo em meios paupérrimos, em ambientes de favela, sem ter recurso nenhum, a criança pega meia e embola. Assim, já fizeram bola de meia? Ela embola, faz uma bola e a criança está brincando. Chuta aquela bola, aquilo é um momento ótimo. A criança pega varetinhas e papel colorido e faz uma pipa e vai empinar a pipa. Eu me lembro da minha infância de parte de uma comunidade proletária. Éramos 5 filhos, uma família, e meu pai tinha restrição do salário, né, para segurar toda a estrutura familiar. Não tínhamos muitos brinquedos, mas a gente inventava brinquedos. Não sei se vocês tiveram essa experiência, que a gente chupava manga até ficar branquinho, os fiapinhos viravam um bichinho de pelúcia. A manga virava um bichinho de pelúcia. A gente pegava caixinha de fósforo, emendava, fazia mobílias. Nós pegávamos lata de leite ninho velha, furava no fundo, fazia telefone. Ou fazia um negócio que a gente usava para andar. Todo mundo lembra dessas coisas. Criança é criativa. A criança inventa, ela não tenta, ela inventa, ela cria. E ela vive feliz. A não ser quando o adulto interfere. Sempre o adulto interfere. Menino, larga isso aí, vem fazer o dever, e é uma imposição. E hoje em dia, as crianças têm uma agenda tão cheia de compromissos que elas não têm tempo mais de brincar. Então, os espíritos falam isso. O corpo, ele gera essa situação de prazer. Então, isso repousa o espírito. Vive espontaneamente um momento em que a alegria faz parte do seu laboratório biológico, por causa desse hormônio. Aí o detalhe é que na adolescência cai a produção desse hormônio. Cai verticalmente. Por quê? Porque esse indivíduo está transitando para uma fase em que ele vai ter que gerar os motivos de alegria. Ele não vai poder mais ser empurrado por uma estratégia artificial. Ele que vai ser o autor do seu caminho. Então, por isso que o adolescente é muito aborrecido, né? Tem gente que fala até que é um aborrecente. Não é muito adequado a gente falar assim, não, porque, na verdade, eles estão vivendo uma crise, que é um momento de passagem. O corpo produzia o hormônio, deixava a criança feliz, a criança tinha essa visão da vida e vivia alegre, e de
Então ele é um ser que está inadaptado. O corpo está mudando rapidamente, ele já não reconhece mais o próprio corpo. Muitas vezes o adolescente se olha no espelho e não se reconhece, porque a mudança ela é de alguma forma brusca. É um crescimento, a mudança da configuração biológica, a mudança das instigações psicológicas. É algo muito forte que está sendo vivido pelo indivíduo, até que ele chegue na fase de mais estabilização, que é a fase da juventude. Aí no processo de nascimento, infância, até essa fase da juventude, esse indivíduo está nessa fase crescente, vivenciando estratégias que possam adaptá-lo à condição da vida atual, para que ele seja o produtor do seu caminho evolutivo. A partir da juventude, a escolha já está mais na mão dele, ele vai escolher o seu futuro, o seu destino, o seu investimento, a sua parceria afetiva. A missão do adulto, daquele que educa, é ajudar esse indivíduo a passar essas diferentes fases. Então, a nossa cultura não tem nos dado ferramentas muito adequadas para essa facilitação. O adulto está dificultando para o espírito que chega o trânsito. Então, se a infância é tempo de repouso, porque ter que escolher, ter que se confrontar com os resultados da sua escolha, ter que dar conta da sua vida, é algo pesado para todos nós. E só na infância que o indivíduo está fora desse processo. Mesmo na vida espiritual, essa responsabilidade está presente para o espírito, de se autogerir, de criar as condições do seu caminhar. Então a infância é o único tempo que essa pressão não se exerce. A criança está totalmente entregue a uma nova possibilidade ao lado da sua família. E a família então precisa considerar esses aspectos e realmente facilitar para a criança a passagem pelas diversas etapas até que ela se torne uma criatura em condições de assumir as rédeas. Então, quando nós olhamos desse ponto de vista que o Espiritismo nos apresenta, que nós vemos a tradição religiosa que gerou uma filosofia distorcida em relação à criança e ao jovem e criou uma forma de educar que, longe de facilitar, dificulta. Então, no livro Os Caminhos do Amor, quando nós tratamos desse tema e analisamos essa fala de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, nós lembramos de um poema do parnasianismo brasileiro, um poema que eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, porque era muito utilizado nos livros didáticos. Chama Barcos de Papel. É um poema do Guilherme de Almeida, é um pouco parnasiano, um pouco modernista. Guilherme de Almeida foi considerado o príncipe dos poetas no tempo que ele viveu, então, uma produção muito primorosa. E nesse poema ele retrata um pouco da experiência de todos nós em relação a essa questão da educação. Porque ele diz assim: quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada, nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada. Estendendo meu braço pequenino, eu lançava os barquinhos sem destino ao longo da sarjeta na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. E os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora, não voltaram mais. É uma figuração, é um soneto.
história. E uma história parecida com a história da família calvinista, que ele fala nos 2 quartetos dos tempos de menino, classificando como felizes. Está ajustada a essa percepção. A infância é tempo de repouso para o espírito, tempos felizes de menino. Então ele tem a fantasia, ele converte folhas de papel em barcos. Quando a criança faz isso, ela não está vendo papel, ela está vendo aquela projeção do navio pirata, da armada de guerra. Ela está fantasiando, ela está vivendo algo que a motiva. Então, nos 2 tercetos depois, o poeta muda o tom. Quando ele diz assim, fiquei moço, mudou o tom, porque ele lembra os barcos de papel e ele diz assim, os meus ideais não são de ouro. O que ele quer dizer com isso? Os meus ideais, aí ele virou já a página dessa fase primeira do repouso e ele absorveu o impacto dessa cultura, dessa forma de educar. Então, os barquinhos de papel que eram uma coisa mágica, agora são barcos de papel mesmo. Não tem valor. E os ideais dele também não têm valor. E aí, como que a pessoa vai viver sem ter por que lutar? Então, o que é que opera essa transformação? Uma parte é o fato biológico dessa queda da produção hormonal, mas o outro lado é não ter a cultura, instrumentar esse indivíduo para ele saber produzir a sua própria alegria. Porque a cultura, na verdade, a ação do adulto, na verdade, não gerou essa possibilidade. Transferiu peso antes da hora. Forçou uma formatação contrária ao movimento natural do corpo. O Carl Gustav Jung, que é um psicanalista suíço, ele diz assim que a natureza, ela segue o seu curso. A natureza não se importa com a sua opinião, não. Ela tem um curso próprio. E você só consegue chegar a um indivíduo, a uma alma, passando para o chão que lhe é próprio. Olha que recomendação interessante que ele faz. A natureza, ela não se comporta de acordo com a nossa visão de mundo. Quer dizer, nós é que temos que ler a vida e entender o caminho da vida. Não é a vida que tem que se adaptar nessa forma de conceber. Então, a visão filosófica tradicional na nossa cultura é equivocada. Então, você reprime o impulso natural do indivíduo, ele pode até se moldar, mas por baixo dos panos, como se diz corriqueiramente, ele vai dar vazão àquilo que é o movimento represado na presença social. Por isso que a gente tem uma sociedade como essa que está aí. E acresce que estamos vivendo tempos de transição. Nesse tempo de transição, as gerações que estão encarnando na Terra são individualidades diferenciadas das gerações anteriores, principalmente em relação à possibilidade que essa geração tem de se contrapor a uma opressão. A nossa geração aceitava a disciplina rígida, a geração mais nova não aceita. Não funciona bem mais. Porque são espíritos que trazem outras potencialidades e outra predisposição. Então, os conflitos na família têm sido cada vez maiores e cada vez mais os pais se veem reféns dos próprios filhos. Uma situação de incompetência, de não conseguir gerenciar e não conseguir entender. A doutrina está no mundo e veio para o mundo antes dessa virada, para preparar o caminho.
ela contém as informações e as direções para que a gente acerte a nossa própria visão de mundo, situe a visão de mundo em bases firmes que possam estruturar a relação harmoniosa dentro do âmbito da família. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele fala de uma situação, ele analisa uma situação de uma família também que senta-se à mesa de um restaurante e ele está observando os pais com 2 filhos e a menina reagindo negativamente à disciplina imposta pelos pais. E aí os pais dizem assim: se você não se comportar bem, o seu bolo vai ser dado para o seu irmão. E a criança não aceita esse tipo de monitoramento, então os pais, para concretizar a ameaça, passam o bolo da menina para o irmão. E o irmão, que não está sabendo que é só uma figuração pedagógica, pegou o bolo e comeu. Então, a criança expressa a sua frustração com raiva. E aí o codificador, o educador com uma base filosófica extraordinária, ele percebe a inadequação desta atitude dos pais. O que gera do outro lado? Gera uma experiência de animosidade contra o irmão. Gera uma experiência da raiva que emerge, faz parte da nossa equipagem biológica, né? Psicológica, psicobiológica, nessa coisa da raiva. Ainda é muito uma história dos espíritos aqui da Terra. Aí ele diz assim: a semente está plantada, será que pode dar bom fruto? Não pode dar bom fruto isso. Então ele diz assim, que os pais são os primeiros médicos da alma de seus filhos. Olha a fala do codificador. Ele diz assim: ao médico não basta saber que a sua função é curar, ele tem que saber como. Não é? Quer dizer, aos pais cabe a função de serem os instrutores dessa alma que está na fase infantil, está aberta a toda forma de intervenção. Mas não basta os pais saberem que eles têm que intervir, tem que saber como. Porque se a intervenção foi equivocada, o resultado não é bom. Então, a criança e o jovem reclamam direção no bem. Se essa direção não for dada na infância, na adolescência, se não houver um balizamento construído sobre amizade e respeito na fase da juventude, o resultado não é bom. E muitas vezes o resultado vai se expressar em fórmulas que esse livro aí aponta. Histórias tiradas do cotidiano, da vida contemporânea, desse tempo que nós estamos vivendo. Espíritos que vieram com planejamento encarnatório. Nós sabemos que a vida na Terra é planejada. Nesse planejamento se inclui o lar em que esse ser vai nascer. Quem serão os seus pais? Quem serão os instrutores? E a vida sempre vai apostar na nossa capacidade de representar bem esse papel. Deus permite a reunião em família de espíritos afins, de espíritos estranhos, de espíritos inimigos. Mas o objetivo é que em todas as situações se criem laços de fraternidade, de respeito, ou se ampliem os laços se eles já existem. E aí esse ser, vivendo sob a influência da amorosidade, ele saberá na fase adulta fazer as escolhas adequadas. Então, essa direção é que cabe ao adulto dar. Mas como nós vamos dar se nós não tivermos nem para nós?
Então, uma coisa importante, quem quer educar, eduque-se primeiro. Porque não é o que você fala para o outro que educa. É o ser que você é a energia que você passa que vai intervir na situação daquele espírito e resolver questões talvez complicadíssimas de séculos ou de milênios passados. Os espíritos dizem que os filhos não herdam características psicológicas dos pais, só as biológicas. No aspecto psicológico, quando acontece de haver muita similitude, a gente sempre vê semelhança, né? Ele é irritado igual o pai, ele é criativo como a mãe. Mas quando essas similitudes acontecem, é porque há afinidade entre o espírito que renasceu e os pais. Existem afinidades, essas afinidades vão construindo semelhanças. Já observaram que um casal que vive muito tempo junto, de repente começa a aparecer um com o outro? Porque é o contato constante, a troca, a irradiação energética que vai trazendo essas possibilidades. Com os filhos acontece também assim. Vamos supor um grande músico de encarnações passadas, se ele tiver uma missão, uma tarefa ligada à música, ele vai renascer num lar em que pessoas cultivem o gosto da música. E aí tem o caminho dele facilitado. Agora, a gente também vê histórias em que pessoas que vivem em ambientes totalmente adversos apresentam na sua vida tendências, aptidões, que são do espírito. E toda situação é planejada dentro de um processo de incentivo ao desenvolvimento de potenciais desses indivíduos. E é absolutamente imperioso que nós saibamos que somos espíritos imortais e que nós tenhamos consciência dessa imortalidade e a certeza de que a experiência na Terra ela tem objetivo útil e nós podemos alcançá-los. Essas convicções o estudo espírita propicia. Sem essa esperança, toda a ação humana se torna muito mais difícil, muito mais precária e as respostas da vida serão muito mais pesadas para o nosso caminhar. Então a gente só pode agradecer a Deus, né? Que nos dá a oportunidade nessa encarnação de conhecer essa doutrina consoladora que nos favorece um entendimento maior da vida e amplia para nós a possibilidade de gerar uma convivência de harmonia e respeito no nosso ambiente familiar. Onde quer que estejamos situados dentro desse processo coletivo da vida e sociedade, nós podemos ser um indivíduo gerador dessas ondas de renovação, dessas ondas de diferenciação nas relações com aqueles com quem convivemos no dia a dia, sobretudo nossas crianças e nossos jovens. Aí eu dou parabéns à casa pelo trabalho que vem realizando na evangelização. Evangelizar é mostrar para a criança esse roteiro que Jesus trouxe, aproximá-la dele e na relação dela com ele é que o futuro melhor se construirá. Da paz a todos. Obrigada pela atenção.